Fala, portinarense, tudo jóia? Hoje aqui no estúdio da Radiação contamos com 3 pessoas, 2 convidados muito especiais para nós, porque já estiveram conosco no Congresso Adolescer, falando com a turminha do 6º ao 8º ano. São os cientistas esportivos Gabriel e Rodrigo, e também conto com a presença de nossa coordenadora de eventos, Tavani. Tavani, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Gabriel, Rodrigo, sejam bem-vindos. Obrigado, valeu. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho do esporte que a gente tanto estuda. Que legal. Vocês estiveram no Congresso Adolescer, já falaram parte do tema com os alunos, e o que vocês sentiram da participação no Adolescer? Gostaram? Sentiram que os alunos tiveram um interesse maior por qual parte da apresentação? Olha, eu primeiro que eu queria agradecer o convite tanto para hoje quanto para o congresso. Acho que foi muito interessante. Acho que foi a primeira oportunidade que a gente teve de falar com crianças daquilo que a gente vem estudando. E não tenho dúvida que foi muito prazeroso, porque a gente via muitas delas muito empolgadas, né? Muitas delas sabiam mais do que a gente imaginava. A gente imaginava que algumas saberiam algumas coisas. Mas, por exemplo, quando eu perguntei quando o Brasil ganhou a primeira Copa, vários ali na frente já sabiam e já falaram antes de eu colocar a data, Olha, nem imaginei, né, o ano, né, pela idade, né, que eles estivessem inteirados nisso. Já sabiam. Então, assim, foi muito prazeroso, foi muito interessante. E vocês foram muito esperados, né? Principalmente pelos maiores, então é um prazer trazê-los, porque tá todo mundo esperando Que bom. esse podcast. É verdade. Então, acho que a animação que eles estavam no dia, até a pergunta que eles fizeram no final pra gente, né, perguntando o que a gente achava do Brasil, da seleção, tem algumas imagens antigas que a gente trouxe de outras seleções, de outros países, que marcaram a época, e eles sabiam. Então, ficou legal essa questão, principalmente cultural, histórica que a Copa tem, essa relação que eles conseguiram mostrar e conversar com a gente no dia. E até justificando a presença de vocês aqui, né? Muitas pessoas não conhecem ainda a ciência do esporte como uma formação. Vocês podem contar um pouco sobre o que faz o cientista esportivo? Eu acho que, bom, de maneira mais geral, o cientista de esporte vai trabalhar com o esporte desde todo o seu espectro, né? Então, desde a gestão, fisiologia, preparação física, treinamento na iniciação, então, escola de esporte, futebol, vôlei, até no seu alto rendimento, como a gente vê na televisão. Então, fazer parte de comissão técnica de diferentes modalidades coletivas, individuais. Então, a gente tem esse grande espectro e também tem um lado da pesquisa, que é um dos lugares onde a gente trabalha atualmente, né? Nós somos doutorandos. Então, acho que, de maneira geral, o cientista de esporte consegue se alocar em diferentes áreas do esporte e contribuir desde da iniciação até o alto rendimento, práticas recreativas ou não. Aí eu acho que faz essa conexão interessante entre o esporte e a formação. E tem uma diferença central, que a gente só é bacharel, a gente não é licenciado, né? Não tem a licenciatura. Então, as discussões acerca da educação física escolar a gente não tem. A gente só trabalha com o esporte e tudo aquilo que engloba o esporte. Essa seria a principal diferença da educação física. Isso, acho que a principal diferença é que o esporte é o centro, enquanto na educação física existe uma discussão sobre a escola, sobre o corpo, existe algo mais amplo e a gente está atacando diretamente o esporte que está dentro da grande área que é a educação física. Vocês estão falando ao mesmo tempo, as pessoas que nos ouvem, né? São alunos que estão em um processo de escolha, de curso, conhecendo novos cursos, conhecendo a si mesmo para escolher os cursos. Quando vocês optaram pela ciência do esporte, o que estava passando na cabeça de vocês lá aos 17, 18 anos? Olha, no meu caso, aconteceu muito em decorrência de eu conhecer uma pessoa que conhecia o Alcides e a Larissa, que são professores e professoras do curso. Então, da FCA, né? Isso. E aí essa pessoa falou, se você quer trabalhar com esporte, trabalhar com futebol,
você deve trabalhar com essas pessoas que são referências no campo pedagógico do esporte, enfim. E aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e aí falei, acho que vai ter que ser esse o caminho mesmo. Se é isso que eu quero, se as pessoas estão falando, eu devo ouvi-las, né? E vocês são de Limeira mesmo? Não, eu sou de Monte Alegre do Sul. É uma pequena cidade interior do estado de São Paulo de 7 mil habitantes. Eu sou de Jundiaí. Tá. Aqui pertinho. E o Rodrigo, a escolha foi... Então, eu tinha um amigo meu que entrou aqui no curso antes. Aí ele comentava do curso comigo, tudo, mas eu ainda não tinha muita certeza. Eu lembro que na época eu queria ser treinador de futebol. E aí eu cheguei a olhar a grade do curso, ver um pouquinho as disciplinas, comparei com a educação física. Aí eu perguntava muito pra esse meu amigo, eu falei, vou tentar isso aqui, vamos ver o que acontece. A gente Aí- nunca tem certeza do que quer ser, né? Tão novo assim, né, Rafa? Muito difícil, né? O processo de escolha, ele é longo, né? É o processo... A Tainá esteve conosco no Congresso Adolescer, ela falou sobre isso, né? É um processo de construção, né? Uhum. Vocês, enquanto cientistas do esporte, entraram com uma perspectiva, ao longo do curso Sim. provavelmente foram construindo outra. Eu acho que esse é um ponto, né, interessante, porque o próprio o trajeto que a gente tomou de ir para esse campo da pesquisa é também uma parte possível dentro das várias outras que a ciência do esporte tem, né? E aí fica muito claro quando eu e o Rodrigo a gente conversa sobre as nossas pesquisas que a gente foi tomando um caminho dentro daquilo que mais interessava a gente dentro do curso, que é um curso amplo. E aí a gente percebeu, né, acho que cada um ao seu modo, mas a gente gostava de pesquisar e gostava de algumas coisas em particulares. E acho que isso foi levando a gente para algum campo. Então, para além de ter que escolher um curso, dentro dessa escolha existem várias outras pequenas escolhas que a gente faz. E a gente acaba se ajeitando, né? A gente acaba sempre encontrando alguma coisa que a gente gosta e atacando ela. Eu, por exemplo, conheço muita gente que fez ciências do esporte que foi pra natação. É. Bastante gente. Eu acho que o ponto que fez a gente escolher o curso é gostar de esporte. Princípio básico. Eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente não só gostava de futebol, mas gostava de outras modalidades. Então, acho que isso nos ajudou a escolha e a área de pesquisa, a coisa foi acontecendo, né? Não foi algo planejado que a gente entrou, vamos fazer pesquisa. Não, acho que a gente foi descobrindo e aí foi caminhando, né? Uma iniciação científica, uma segunda... uma possibilidade de mestrado, a partir dos frutos que vieram dessas duas iniciações científicas. Então, se lá atrás nunca tinha pensado que eu chegaria a fazer um doutorado. Chega tão longe, né? A própria universidade, ela, de alguma forma, ela orienta este caminho, né? Apesar de existirem N caminhos, eu acho que a pesquisa é um fomento grande da universidade pública específico, né? Definitivamente acredita muito nisso. E os professores têm muito essa gana de ter os alunos trabalhando junto com eles. Então, acho que isso é quem entra em universidade pública tem essa possibilidade que eu não vejo em outras universidades isso ter, né? Nas faculdades particulares. Acho que esse é um ganho que eu vejo que as universidades públicas conseguem. Um diferencial, né? Isso, essa abertura. Concluíram o mestrado, doutorandos. Conta um pouquinho pra gente da pesquisa de vocês. Aí nós conversávamos antes, tanto o Rodrigo como o Gabriel contaram já um viés da pesquisa de vocês aí. Conta pra gente. Bom, a minha pesquisa tem um braço interdisciplinar muito forte, entre pedagogia do esporte e biomecânica, que são duas áreas que a gente vê no curso de ciências do esporte. E aí a ideia é desenvolver um instrumento para poder avaliar o perfil do jogador de futebol a partir de conceitos de jogos reduzidos. Então, é algo já muito consolidado na literatura, uma forma de ensinar esporte através de jogos reduzidos. Então, dimensão do campo é menor, tamanho do alvo, né, que seria o gol, é menor, duração do jogo menor, menos quantidade de jogadores, podendo ser igualdade ou superioridade, né, numérica. E aí, a partir disso, então, a gente vai desenvolver um instrumento para conseguir avaliar esse perfil. E aí a grande pergunta é, será que em diferentes tipos de jogos, né, jogos voltados mais para uma manutenção da posse de bola, ou jogos voltados para mais uma progressão, né, que enfatiza mais isso durante o jogo, são elementos que estão presentes nos jogos de futebol, esse mesmo jogador, ele tem essa mesma característica? Será que ele é defensivo nos dois tipos de jogos? Será que ele tem um perfil mais ofensivo para um jogo e mais defensivo para o outro?
Então a ideia é conseguir desenvolver essa ferramenta para que depois, futuramente, consiga ser aplicado em outros jogos esportivos de invasão. Então, handball, por exemplo, basquete, a gente conseguiria fazer essa adaptação e traçar esse perfil. Hoje na literatura está muito consolidado a forma que o que o jogo pode gerar de resposta para os jogadores, mas pouco investigado o que é esse jogador, né? Esse jogador é pouco investigado na ação dos jogos, na atuação deles durante o jogo. Então, a minha pesquisa passa muito por isso. Tem uma parceria com um docente da Espanha, que a nossa base teórica é desse professor espanhol, e para fazer esse link, né, entre pedagogia de esporte e biomecânica. Rodrigo, desculpa, Gabriel, antes de ir para a sua resposta. Rodrigo, o futebol é um esporte de campo que ele tem um número limitado de substituições, né? Tem uma novidade agora de 5 substituições, coisa e tal. Mas esse estudo, para a montagem de uma equipe, ele é fundamental, né? Porque uma vez que eu não posso fazer o rodízio de todos os jogadores, a organização de uma equipe que vai entrar em campo depende muito dessa percepção do atleta, então. Sim, se a gente conseguir chegar num resultado satisfatório de traçar esse perfil, a combinação desses jogadores junto com uma equipe, então se eu tenho vários jogadores com um perfil mais defensivo, eu vou ter que exigir menos que essa equipe ataque, por exemplo. Mas no momento que eu estiver ganhando, precisando segurar um resultado, talvez essa combinação de jogadores propicie um melhor sistema defensivo para minha equipe. O próprio conceito de jogador titular muda, né? Porque daí a questão não é mais aquele que tem a vaga garantida no time, é quem tem a melhor predisposição para a estratégia traçada, né? Ah, sim, principalmente depois da mudança das 5 substituições, são quase metade de uma equipe, você pode trocar ou não. Então, acho que os próprios treinadores já foram evoluindo, entendendo essa mudança de regra, de conseguir trocar jogadores em momentos específicos, chaves do jogo, conseguir, de repente, colocar uma estratégia que beneficie um jogador específico que está mais descansado contra um jogador que está mais cansado da equipe adversária. Então, acho que a própria mudança da regra conseguiu fomentar isso, dessas alterações e elaborações estratégicas. Posso concluir? Claro. 2030 a gente vai ser hepta. Olha só! Com essa pesquisa, tenho certeza. Aí, Rodrigo. Esperando. Você termina esse doutorado até 2030. Ó, o Brasil depende de você. Fica tranquilo. Sem pressão. É só tá? isso. É só isso, Rodrigo. Não, Tá tranquilo, tá? Então volte Tá na à sua Espanha, mão, tá né? na sua mão. Espanha. Você tem essa missão ao voltar da Espanha. Tá bom? Só preparar a próxima geração. Tá de boa. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas A gente importante só ganhar o quer ser Hexa hepta. primeiro. O Hexa, já E o certeza. Hexa primeiro. E o Gabriel, conta da sua pesquisa. Eu acho que nessa linha também que o Rodrigo tem trabalhado de tentar entender mais o jogador do que o jogo, a gente tem também tentado entender mais esses jogadores, essas jogadoras. Então, entender como o futebol de rua faz parte desse processo formativo deles e delas, pensando numa articulação entre a cultura que se vive aqui e a cultura que se vive lá em Portugal. Então, a pesquisa é justamente o diálogo dessas duas possibilidades, dessas duas maneiras de sentir o jogo, né? Se a gente tem alguns jogos tradicionais aqui, como bobinho, linha, melee, enfim, vários jogos que a gente jogava na infância, como é que isso se dá lá em Portugal? Como é que os jogadores, as jogadoras, os treinadores, as treinadoras relatam isso? Como é que eles sentem isso? Como é que foi esse processo deles enquanto jogadores na infância, né? Então é pensar essa articulação para tentar entender uma certa particularidade desse nosso futebol, é o que a gente acredita, é o que estava lá desde Mário Filho, lá atrás, desde Nelson Rodrigues, eles já falavam que o nosso futebol tem alguma coisa de diferente. E a nossa pesquisa acho que caminha um pouco para isso, para tentar investigar cientificamente algum aspecto que nos particulariza em detrimento aos outros. Que legal, Rafa. De alguma maneira, essas pesquisas montadas, elas podem dialogar, né? Sem dúvida. Porque uma vez que é análise de times reduzidos, né? E ambientes culturalmente instalados, a observação de um e a observação de outro ali, Sim. podem gerar... Acho que a gente está buscando perfis de diferentes modos, né? O Rodrigo de uma perspectiva mais quantitativa, eu de uma perspectiva mais qualitativa, mas a gente está tentando entender essa pessoa que joga o jogo, né? Acho que... A ausência no geral, eu vejo que as gerações anteriores
a minha e as anteriores, sentem um pouco de falta desse futebol de rua. Sim. Percebem que talvez já não aconteça com tanta frequência como um dia aconteceu. Até outras brincadeiras complementares, como jogar taco, Sim. estender uma corda na rua e aquilo era uma grande rede de vôlei. A sua pesquisa vai tentar também retratar um pouco isso, Gabriel? Sim, a gente já tem feito algumas pesquisas lá no laboratório e elas indicam que o futebol de rua, as brincadeiras de rua, elas não morreram, elas só mudaram. Então a rua, quando a gente fala rua, a gente não está querendo falar do espaço físico, rua, mas a gente está querendo falar de um ambiente informal, um ambiente que propicia as crianças criarem um mundo próprio ali, um ambiente delas. E a gente percebe que isso continua acontecendo, mas talvez não do modo que foi há 20, 30, 40 anos atrás. As crianças brincam mais em condomínios, né? Eu tenho feito observações em um lugar lá em São Paulo, que muitas crianças jogam, mas é uma quadra embaixo de um viaduto lá, e elas brincam lá. E elas brincam muito. Assim, tem vários cenários que eu vejo lá e que são muito ricos, mas não é mais a rua em si. É um outro espaço e são outras dinâmicas. O que a gente vê é que isso continua acontecendo, mas de outro modo. E aí, quando a gente vê o futebol que é jogado hoje, a gente percebe uma diferença um pouco mais impactante, né? O jeito que esses jogadores e que essas jogadoras jogam... É diferente, né? Eles estão sempre mais atrelados a uma questão tática que o treinador defende, que o treinador pense, que eles incorporam ali, e menos uma espontaneidade que tá na rua. A própria presença das linhas, né? Vamos pensar assim... Você comentou dessas crianças que jogam sob o viaduto. Jogam em uma quadra. A presença das linhas já muda totalmente a percepção delas da prática da brincadeira esportiva, Exato. né? Elas ainda inventam, elas ainda criam, elas ainda modificam o campo, inventam jogos, mas é naquele espaço que já foi feito para elas. Uhum. Não foram elas que subverteram um espaço como esse pátio e transformaram em jogo. Não, já foi dado, já foi construído para aquilo. E isso já é uma mudança importante, né? Já tem uma questão aí. Muito legal. Perguntas? Eu posso começar? Pode. Vamos falar de futebol. vamos falar de seleção brasileira. A gente estava falando de talento, que muita coisa mudou dos anos anteriores para cá. E todo mundo fala que a seleção de 70 era muito talentosa, né? Mas a minha preferida é de 2002. A de 2002, Ronaldinho, Ronaldão e etc. Ela era mais eficiente, na opinião de vocês? Olha, eu diria que é uma outra época, né? É um outro futebol também. A Netflix lançou agora recentemente uma série sobre a Copa de 70. E acho que tem várias questões ali que não sei se retrata exatamente o que foi, mas o que fica muito claro é que era um futebol muito diferente daquele que a gente joga hoje e também diferente daquele que se jogou em 2002. Eu acho que a seleção de 70 era uma seleção que tinha um pouco mais de uma espontaneidade, não sei se é o termo, mas a gente tinha... Uma coisa menos técnica, talvez? Uma coisa mais autoral, assim, eu diria, sabe? Porque ela unia vários jogadores que eram... talentosíssimos. Muito talentosos, né? Pega o Gerson, Rivelino, Jairzinho, todos eles eram os craques das suas equipes. E o Zagallo entendeu que ele tinha que dar um jeito de colocar os caras. Porque ele não queria jogar, por exemplo, com o Tostão de 9. Ele queria colocar um centroavante alto, forte, aquele típico centroavante. Mas ele viu que não dava, não tinha o que fazer. Porque o Tostão, que era um craque, tinha que jogar ali, não tinha como. E eu acho que se tem alguma coisa que se assemelha à seleção de 2002, foi um pouco isso. Porque o Filipão, ele constrói aquele time com uma linha de 5 atrás, para que os laterais pudessem subir, que eram laterais talentosíssimos, Cafu e Roberto Carlos, e tendo 3 caras ali na frente que ele fala, vocês que se resolvam. Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Então, acho que essas seleções têm essas coisas E era um show, né? Os jogos, né? E talvez fazendo já até sendo influenciado pela sua pesquisa, eu tendo a acreditar, sem conhecer de forma mais profunda a infância dos atletas da seleção de 70, que o de 2002, eles já foram atletas que cresceram dentro da quadra, né? Muitos deles jogaram futebol de salão, né? Os de 2002. Sim, e certamente eles ingressaram nos clubes muito antes. Acho que isso é um fator determinante também. Eu, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei 5 jogadores da Copa de 82. E aí, uma das perguntas que eu fiz a eles foi: quando que vocês entraram nos clubes?
Uhum. E aí eu acho que, se eu me lembro bem, o mais novo entrou com 13 ou 14 anos. O mais velho entrou com 17. Entraram... Nos clubes. Antes eles jogavam na rua, jogavam em campeonatos informais, Olha que jogavam futebol diferença, amador. né? Hoje vai pequenininho, Hoje né? em dia, com 7, 8 anos, eles já estão entrando em clubes. Então, essa diferença é um fator essencial, porque eles aprendem a jogar já nesse ambiente informal. Nesse ambiente formal, não informal. Uhum. Então, acho que isso muda um pouco da maneira de se sentir jogando. E acho que de 70 para 2002 pode começar a ter um pouco Dessa influência. dessa outra influência, né? Acho que a própria relação que a população tinha com a seleção Era outra. era outra. Acho que quando Concordo. chega 2002, era uma pressão para ganhar. Que já tinha perdido 98. Uhum. Então, era uma boa base daquela seleção 98 que perdeu, chegou em 2002. Então, talvez 70 a relação fosse outra. A própria questão entre os jogadores, muitos dos jogadores vindo de clubes brasileiros, a maioria jogava aqui no Brasil ainda. Em 2002 a gente já tem uma internacionalização maior. Acho que, né, aí a gente tinha o Ronaldinho, o fenômeno, no auge, num grife, um popstar. Uma coisa de 70 que não tinha essa relação da mídia com a seleção, com os jogadores de futebol desse popstar. Eu acho que são, que nem o Gabriel colocou, são épocas diferentes que fazem seu recorte específico. Gente, ninguém vai falar mal do Ronaldão, porque eu sou fã número 1 dele, hein? E vocês trazendo essa perspectiva da diferença geracional, a quantidade de dados que é de 2002, acho que 94 para cá já vem uma quantidade maior de dados, né? Em relação a preparação física, ficha do atleta, eu acho que já... Hoje, né, nós vemos ainda o salto de 2002 para hoje. Eu me lembro que na apresentação de vocês no Adolescer, vocês falaram das novidades da Copa. É verdade, bola com chip, né? Muita tecnologia. Vocês podem contar um pouquinho pra gente o que tem de diferente agora nessa Copa de 2023, em termos tecnológicos? 23. Só para aproveitar. Deu um lápis. Aproveitando fazendo um gancho, 70, a preparação no Brasil foi muito específica. O Brasil vai muito antes pro México por causa da altitude, eles fazem uma preparação específica, o que hoje, né, é um pouco inviável, mas se sabe, tem muito mais conhecimento sobre como é a relação da altitude com os atletas, qual a preparação necessária. Então, o Brasil teve um grande destaque em 70 muito por causa dessa preparação física. Tanto é que a maioria dos gols saem no segundo tempo da seleção, muito por causa desse maior preparo que os jogadores tinham em relação às outras seleções europeias. Então, só aproveitando esse gancho de 70, acho que das principais inovações que a gente vai ter essa Copa, a principal talvez seja o chip dentro da bola, que ela vai conseguir ter dados de questão de rotação, posicionamento da bola, quanto a bola, deslocamento que a bola teve no campo, para além do que já é consolidado em competições FIFA, né? Se a bola entrou ou não, então que aparece no relógio do árbitro, também tem uma tecnologia semelhante, vai continuar nessa edição. Questão de observação dos jogadores, vão ter 16 câmeras espalhadas ao redor do estádio para conseguir, desde auxiliar um VAR mais que eles chamam, né, de semi-automático. Então, essa própria informação, não precisa ficar um árbitro lá checando, traçando a linha que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Aquela linha que fica dúbio se é, não é. Se a tecnologia desenvolvida já vai conseguir trazer uma rapidez nessa informação. Então, se o jogador estava impedindo ou não. Teoricamente vai ter menos erro, então, né? Menos dúvida, talvez, né? Esperamos menos erro. Menos dúvidas. E na estreia, quem apita é um brasileiro, né? O árbitro que apita o trio é brasileiro. Vamos ver se... Se dá sorte. O Wilson Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio, Ô, gente, vocês como cientistas do esporte, como a ciência ajuda um jogador a correr mais, a se recuperar melhor? A ciência consegue ajudar um jogador nesse sentido? Definitivamente a ciência contribui para isso. Eu acho que como o Rodrigo falava da seleção de 1970, ali esse aspecto começou a ser um pouco mais conhecido por todos, assim. Porque se antes
a gente acreditava que era só colocar os 11 jogadores e eles Seja o que Deus jogavam. quiser, né? E em 70 ficou mais claro que havia uma certa cientificidade naquelas tomadas de decisão. Nessa própria série, que acho que retrata isso bem, havia a figura do preparador físico na pessoa do Carlos Alberto Parreira, que foi treinador depois de 1994. E ele era o responsável por organizar os treinos. E aí, na série, eles retratam isso como eles faziam o teste de Cooper. E os jogadores tinham que correr pelo México, pelo México, né? Pelo México inteiro. Então, ficava claro. E o grande lance é como isso foi mudando ao longo dos anos. Hoje em dia, nenhuma seleção vai fazer o teste tipo de Cooper. treinamento, né? Muda drasticamente a maneira com que a gente treina. Agora tá uma coisa mais na academia? Mais indoor? Tem também, Uhum. mas, por exemplo, a pesquisa que o Rodrigo faz da tese dele é justamente atrelado ao que se faz, que são os jogos reduzidos. Não se faz tanto treinamento descontextualizado do jogo. O treinamento está muito, e acho que alguns treinadores levam isso mais à risca e outros menos, mas está sempre associado ao jogo, até a bola a jogar. Então é menos fora e mais dentro desse ambiente que corresponde ao esporte, mais específico, né? Mais esse princípio da especificidade. Próprias demandas físicas, carga, relação de força e pausa, tem que estar relacionado com o jogo, para ter uma maior eficiência. Na Copa, se a janela de um jogo para o outro é muito curta, tem que se respeitar pelo menos 48 horas de descanso, de uma pausa. Então, em tese, o time vai voltar a se treinar no terceiro dia, tendo, de repente, 1 ou 2 dias já para o próximo jogo. Então, acho que se busca muito essa eficiência para não fazer o jogador correr um risco de uma lesão. Sim. Acho que a própria questão de precaução de lesões está muito evidente, muito alta. Acho que a ciência conseguiu chegar num patamar muito elevado dessas questões, né? Até o caso do Neymar agora, né? Uhum. Provavelmente consiga se recuperar para um jogo 2. Talvez fique no banco para um jogo 1 contra Marrocos. Então, essa questão mais clínica, digamos assim, da ciência, ela tem conseguido tem evoluído significativamente bastante para conseguir ajudar nessas questões de performance. Pode, manda ver. Posso sair do script um pouco? Deve. Qual a opinião de vocês sobre Neymar? Porque é 880, né? Eu sou a que ama futebol e não gosto do Neymar. Aham. E vocês? Você fala da convocação, Dele como esportista, como influenciador, como... dentro dessa questão. Ficou tranquilo a resposta de vocês, Ficou bem tá, fácil, gente? bem fácil, Pensando gente. que vocês vão falar pra crianças que adoram o Neymar, tá tranquilo, viu, gente? Alguém a gente vai desagradar. Né? Olha, eu penso assim, acho que o Neymar... Ele é talentosíssimo, né? Acho que isso é inquestionável, acho que isso a gente não pode questionar a capacidade de jogar, né? Acho que isso é um ponto crucial. Acho que a gente pode discutir, acho que isso inclusive deve ser discutido, se ele vai conseguir jogar, Ter um bom desempenho devido às um bom lesões, desempenho, né? pelo aspecto físico e pelo aspecto técnico-tático também. Pelo que ele vinha jogando no Santos nos últimos meses, é inquestionável que não é o Neymar que fez ele ser o Neymar, né? Ô, Gabriel, a gente tá com uma meninada nova também, né? Sim. Difícil de acompanhar, né, Rafa? Se for pensar, né? Se ele não tá bem tecnicamente, né? E esse futebol de hoje, ele tem uma demanda muito grande dessa intensidade, dessa questão física. É muito mais intenso o jogo, né? O jogo depende de você estar ali ligado, pressionando o adversário, recebendo bola, tomando decisões rápidas, que o futebol não é tão simples, né? Não é tão simples de ser feito. Então, eu acho que esse é um ponto crucial da discussão. Fiz a pergunta mais difícil do dia. Vocês falando, eu tava refletindo aqui, a Tavani fez a pergunta do quanto a ciência contribui, e apesar da formação de vocês ser uma formação multidisciplinar, né, envolve biomecânica, gestão, filosofia, pedagogia, entre N outras questões, não do ponto de vista da licenciatura, mas do ponto de vista do ensino no atleta em si, a quantidade de profissionais
ao redor de um atleta hoje é muito grande, né? Sim. Assim, de forma intencional, eu digo. Por exemplo, existe um nutricionista com a percepção clara para o esporte, existe o fisioterapeuta com a percepção direcionada ao esporte, o médico, o educador físico, o cientista do esporte. Essa multidisciplinaridade é muito relevante para essa questão estatística do atleta, não é? Sim, eu acho que provavelmente todos os jogadores da seleção têm seus personagens específicos, né? Desde personal trainer, o cara que vai ajudar, ou a pessoa, né, que vai ajudar ele na parte tática, para entendimento mais aprofundado do seu adversário, contra quem que ele vai jogar. O Psicólogos. Psicólogo, acho que saiu essa semana que a seleção convocou uma psicóloga para ajudar também, fazer parte da comissão do Ancelotti, que é muito importante. Então, eu acho que aí cada jogador tem o seu, então acho que outra mudança, talvez, num tempo mais atrás, que essas preocupações não se tinham. Hoje, o jogador, né, é um atleta, ele não tem essa percepção que o corpo é seu instrumento de trabalho, que ele precisa performar. Então, acho que essas evoluções também conduziram para isso, né? Para cada jogador ter seu staff que trabalha para ele, para sua melhor performance, para o seu melhor auge. Nas pesquisas de vocês ou nos estudos de vocês encontraram algum dado que mostre a longevidade dos atletas? Porque recentemente eu vi uma propaganda da Nike que estava o Cristiano Ronaldo com o LeBron James. Então, um aos 41, os dois estão na casa dos 40 ali, um pouco mais, um pouco menos, né? São dois atletas longevos, Sim. pensando Sim. na média aí, né? Os atletas estão ficando mais velhos ou... No sentido, eles estão conseguindo jogar por mais tempo? Eu acho que a média de idade, ela tem subido, né? Não era tão comum a gente ter jogadores com uma idade tão avançada jogando Copas do Mundo. Se você for ver, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, acho que é a 5ª Copa do Mundo que ele disputa. É a 5ª. Então, isso não é, acho que... Comum, né? Se a gente for ver, por exemplo, Pelé, ele jogou 1958, 62, 66 e 70. 70 foi a última Copa e ainda se questionava se o Pelé poderia ir ou não, e ele tinha 29 anos. Meu Deus, então, achei que ele tinha mais. Então, eu não lembrava dessa... Eu não tinha mais essa percepção dele. Eu também não. É que antes parecia que as pessoas eram mais velhas e não eram tão velhas, né? Parece que a gente tá com... E ele começou especificamente muito cedo, né? A primeira Copa dele foi com 17 anos. Ele não tinha nem atingido a maioridade, né? Então, foi muito cedo. E aí, eu acho que tem esses casos desses jogadores de hoje que estão muito mais velhos, mas a gente também percebe que são casos não tão comuns, assim. É mais comum, mas exceção, não é tão comum. Exceção. A gente não tem tantos jogadores jogando 5 Copas do Mundo. A gente não tem tantos atletas como o LeBron com 41 anos. E também a gente não pode falar que isso não existia antes. Sim. Em 1962, por exemplo, o Newton Santos, que era o lateral esquerdo, tinha 38 anos. E jogou a Copa e ganhou a Copa. E tinha jogado em 1950. Então ele disputou também 4 Copas. Então assim, não é como se não houvesse hoje e hoje existe. É que talvez hoje exista com mais frequência. Hoje a gente tem mais subsídios, mais consciência do nosso corpo, enfim, mais uma profissionalidade que propicia essa possibilidade. Porque um atleta é caro, né? Caro. Um atleta é um profissional caro, com um tempo de exercício reduzido em relação, muitas vezes, a outras profissões. Né? Então, eu acho que existe uma intencionalidade de fazer com que um atleta dure mais tempo em campo. Talvez a questão da lesão, que o Rodrigo comentou, seja um... E às vezes a gente olha muito pro aspecto físico e esquece também do aspecto psicológico, por exemplo. Eu acho que o que faz o atleta durar mais... Às vezes não é nem tanto o aspecto físico, mas é a maneira com que ele lida com o jogo, com a pressão, suportar isso tudo, uma certa resiliência. Um suporte emocional, ajudaria. Porque a gente pensa muito em... ele treina muito, ele trabalha muito com o corpo, ele tá muito bem fisicamente, mas a grande parte desses atletas, eles não param porque eles não têm condição física, é porque muitos desses grandes atletas já tem muita grana, já tem muito dinheiro, e eles não têm por que ficar se submetendo a isso por tanto tempo. O Neymar certamente é um desses casos. Ele, por exemplo, já fala abertamente, é a minha última Copa. E ele tem muitos problemas físicos, mas não é só isso.
É um cara com muito dinheiro. É um cara que talvez tenha outras pretensões na Sim, vida dele. sim. E eles têm acesso o atleta profissional hoje tem acesso a uma quantidade de informações que justamente pela própria comunicação, ele é bombardeado por isso, né? A opinião pública chega muito rapidamente a ele, né? Então, realmente, ele emocionalmente, psicologicamente, ele tem que estar preparado para ainda suportar essa carga, né? Porque antes era um jornal que ele poderia até não ler. Sim. Mas hoje Agora chega redes tudo sociais, rede né? social, Não, a bate. quantidade de atletas depressivos é algo muito, muito alto. Olha, que é um negócio que a gente, Muito alto. A gente, né, não a gente tem pensa diversos ponto. estudos que mostram um crescimento esporádico, exponencial disso. Assim, é algo que deve ser falado, que deve ser estudado, que deve ser trabalhado. Porque não é só um corpo que problema corre físico, né? e que chuta. É alguém que faz isso. A gente está falando bastante de ciência e análise de dados, né, científicos influencia muito a decisão dos técnicos atualmente? Eu acho que se o treinador não levar isso em consideração, ele sai perdendo de 1-0, eu acho. Ou seja, será que o nosso tá levando em consideração? Eu acho que o nosso é um dos melhores. Tem que estar, né? Tem que estar. Esperamos que sim. Mas com a quantidade de informação que eles recebem ali no banco mesmo, de reserva, né? Acho que é muito comum vocês verem, tem um tablet ali, a comissão técnica tá visualizando, ela tá recebendo informação ali. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, até a forma como as equipes, seu adversário vai jogar, se ele é um adversário que cruza muita bola para a área. Então, isso vai modulando o treinamento ao longo da semana para conseguir que você não sofra com as principais forças que o seu adversário tem e consiga atacar no ponto frágil dele. Acho que Legal. todas essas nuances é a partir de extração de nada. Acho que é todo mundo avaliado o tempo todo, né? Em vários todo mundo conhece aspectos. todo mundo e todo mundo sabe o ponto fraco, forte. Eu acho que aí entra um pouquinho que o Gabriel fala da questão da imprevisibilidade do jogo, uma questão até do talento do jogador, que a gente comentou um pouquinho antes, né? O jogador consegue fazer algo que não estava no conhecimento geral todo, né? Aquela jogada imprevisível, aquele lance que a gente fala, lance mágico, é o que define talvez a vitória ou a derrota de uma equipe. Então, o jogador consegue resolver problemas assim. Legal. É o que vai diferenciar e fazer Ô, Rafa, a diferença. gente vai ser hexa, né? Seremos? A gente torce, Posso torce só pra que sim. perguntar uma né? coisa? Quais seriam os desafios maiores? Eu sei que... Da Também, seleção pra ganhar uma brasileira. Copa. Da seleção brasileira para chegar ao Hexa. E quem são os favoritos? Acho que os favoritos Os de sempre, os né? de sempre. Eu diria França, Espanha. Acho que a Argentina é sempre uma seleção que cresce nesses grandes momentos. Acho que o Brasil... O Brasil, inquestionavelmente. E eu diria que Portugal também tem uma seleção muito forte. Tem um elenco, pra mim, é o elenco mais coeso de todos. É o elenco de Portugal. Eu acho que o Portugal vem forte. Não sei como eles vão lidar com a Copa do Mundo. Enfim, às vezes tem algum... Porque o ponto é, pelo menos pra mim, né? Copa do Mundo é um torneio muito curto. É um torneio que tudo acontece muito É um rapidamente. preparatório gigantesco, né? De muito tempo. São 4 pouco anos tempo, se né? preparando quase para que tudo aconteça ali. E em um lance, tudo pode ir por água abaixo. Não tem o jogo de volta, né? Quando a gente fala de mata-mata, tem o jogo de ida e o jogo de volta. Na Copa do Mundo não tem o jogo de volta. Então, acho que Não pode errar, né? o que a gente sofreu há 4 anos atrás, em 2022, no jogo contra a Croácia, é uma das coisas que faz uma seleção ganhar e a outra perder. Então, os desafios, eles são enormes, são vários. A gente pode ficar pontuando aqui... Até amanhã. Mas acho que tem um quê de sorte que a gente não fala, né? Que é uma bola que bate na trave e a outra que entra, uma que sai. Você me remete também àquela final Brasil-Itália. O Pagliuca quase não defendendo a bola e vai pra trave, ele beija a trave. É o tipo do lance que realmente não tá sorte, previsto, né? Não tá no sorte. script, né? O que vocês acham que falta pro Brasil ser campeão? Se vocês fossem técnicos, o que vocês mudariam? Eu acho que hoje falta preencher o meio de campo. Oi. Mais um Tem ano e nomes, meio. tem nomes. Acho que o Paquetá, né, tá pintando aí, né? Casemiro, Guimarães, Paquetá, eu acho que preencher no meio campo, acho que o Brasil tem chance, acho que além disso, eu acho que de maneira geral os jogadores têm que entender
E uma coisa que o Filipão falou, né? Pra se doarem um pelos outros. Não que não se doem, mas eu acho que se eles tiverem essa consciência, eu vou correr um pouquinho mais pra ajudar depois. Eu acho que isso faz aquela questão da união. Eu acho que faz uma diferença considerável que a gente viu na Argentina fazer na última Copa, né? Que a Argentina, os jogadores correram muito pelo Messi. Você via isso, acho que se tinha uma união, óbvio que eles queriam ganhar, mas uma união maior para conseguir entender. O Messi ele vai decidir a bola do jogo. Vamos correr pelo Messi, vamos fazer tudo por ele. Acho que se a seleção como um todo entender isso, conseguir colocar em prática junto com as ideias que o treinador tem, eu acho que a gente tem chance. E vai ser a última Copa de muita gente importante, né? E grande, né? Messi, Cristiano Ronaldo e outros, né? A gente imagina que seja pelo menos a última Copa, né? Daqui a pouco ele volta, né? Importante. Eu acho que é uma geração que se encerra. Pelo menos na figura desses 3 caras, né? Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Que talvez tenham sido os melhores jogadores da geração deles. É uma geração que acaba, talvez, nessa Copa. E eu acho que é um movimento que tem acontecido, que a gente não percebe também uma nova geração surgindo com esse destaque que esses caras tiveram. Acho que é algo que vem mudando. São outros tipos de jogadores, porque para mim, decisivamente, é uma outra formação que essas pessoas tiveram e é um outro futebol que se joga O Endrick tá hoje. saindo muito bem, né? Sim, a gente tem ótimos jogadores aparecendo, isso não tem a dúvida. O Estevão, o Endrick, o próprio Ryan que tá também. E a gente tem a gente tem jogadores jovens sendo convocados depois de muito tempo. Então, se você for pegar, por exemplo, a Copa de 2010, acho que o Neymar devia ter uns 19, 18 anos, eu não lembro exatamente, mas ele não foi convocado. Então, depois de muito tempo, a gente convocou de novo jogadores jovens. Acho que isso é um indicativo de que a gente tem uma boa geração vindo, né, de bons jogadores. Acho que não só aqui, mas em outros países também. Mas eu acho que é um futebol que se encaminha para ser visto pelas novas gerações de outro modo, sem esses mitos, né? Que o futebol vem muito acompanhado dessa criação de mitos, né? O próprio Pelé, o próprio Garrincha. Isso já vem desde ali da década de 50, né? Principalmente quando a gente ganha a primeira Copa. E eu não sei se isso continua por diversas razões. Acho que a maneira com que a gente consome futebol também é outra. As redes sociais, essa coisa da informação o tempo todo. Sim. Se a gente for pensar a Copa de 58, que a gente ganhou, a gente não tinha acesso a tanta coisa. O Brasil todo ouviu pelo rádio a Copa. Então a gente imaginava, a gente criava imagens e imaginava o que seria o Garrincha, o que seria o Pelé, o que seria o Didi. Então era um mito que se criava e que se fazia muito mais sentido criar um mito em torno disso. Hoje em dia a relação é outra, né? Só tem exposição o tempo inteiro. Um personagem que atravessou todas as últimas Copas do Mundo de maneira inconteste. O álbum de figurinhas. Ô, gente, mas que incrível foi isso. Parece que eu voltei pra 1980, Rafael. Eu fui pra minha mãe em Araraquara e tem uma praça com uma banca que nem funcionava mais. Tá lotado de mesas e pessoas e pais e crianças. Cara, é impressionante, né? Vocês comentaram do quanto os alunos sabiam sobre a seleção, sobre futebol. Eu vejo que o álbum de figurinhas também desempenha um certo papel nessa cultura deles de conexão com o futebol, com quem são os atletas, quem está, quem não está, quem foi pro álbum e não foi pra legal, Copa. Não foi e a pra própria Copa. interação entre as crianças, né, Rafa? Nossa, é legal, né? Muito legal. E acho que dá um tom, e se as crianças forem atentas, elas percebem isso. Que é o que é a Copa do Mundo também, né? É uma Copa do Mundo, que a gente tem que falar também, é uma Copa do Mundo que cresceu muito. São 48 seleções hoje. O número de sedes... eram quantas? Eu sei 32. que aumentou... Nossa, aumentou demais. Aumentou muito. Então, tem muita gente que não pode estar tão bem preparada, né? A gente tem países que não costumavam ir para a Copa do Mundo. O que a FIFA argumenta é que se deu oportunidade para outros países poderem participar desse momento. Agora, a gente também... E aí, acho que é isso que o álbum permite as crianças pensarem. Por que tem mais seleções? Por que tem mais sedes? Acho que são alguns questionamentos que vale a pena, que o álbum permite ser feito, já da gente criticar também isso. Por que é interessante para a FIFA ter mais times, ter mais seleções? Por que é importante ter mais sedes, mais construção de estádios, mais deslocamentos de torcedores de um lugar para outro, mais gente indo para os Estados Unidos?
Acho que o álbum permite isso, acho que é um outro Concordo. ganho que o álbum tem, né? Vocês estão com quantos anos? Eu tenho 27. 26. 26. Vocês batiam bafo quando era criança? Opa. Vocês batiam como? Assim? Ah, sim, eu bati assim. Você viu que a criançada agora, eles batem de um outro jeito, né? Eles fazem assim com a mãozinha, tum. E eles não batem mais como nós batíamos bafo, sim. Caramba. Gente, mudou até isso. Mudou isso. Eu vejo... São as técnicas corporais, elas mudam. são. Elas mudam. Eu não... Você sabe que eu fiquei me perguntando o porquê eles mudaram. Eu não sei se a figurinha é mais pesada. Eu não sei o que acontece. O que eu vejo é que existe uma competição entre eles para ver quem vira mais figurinhas, como já existia antes. Só que eu vejo que alguns viram lá 160 figurinhas, porque eles desenvolveram essa técnica de bafo assim, aprimorada, que tem um deslocamento de ar ali, que eles viram grande quantidade. Só que ninguém mais bate bafo como a gente batia. Ô, Assim, ó. Rafa, e você usou as 2 técnicas pra testar? Olha, eu testei bater daquele jeitinho assim, ó, que a gente batia quando era criança, mas foi muito rapidamente, assim, eu senti muita dificuldade. Daí você vê a molecada, cara, eles batem assim, ó, tum, tum. É impressionante, é doido. Observa depois. Vai pra uma nova pesquisa. Verdade. Tem alguém lá no mestrado que vai entrar no mestrado, por favor, Pronto, esse aí, é o pessoal. tema. Se alguém quiser ser orientado por Gabriel e Rodrigo, temos um tema. O ensino do bafo. O ensino do bafo, a mudança Copa de 2026. cultural ocasionada pela produção de figurinhas mais pesadas ao longo dos anos. Olha lá. E a gente acha que é só colar, né? Nada. Meninos, e o que será decisivo, na opinião de vocês, para conquistar o Hexa? Talento, preparação física, tecnologia ou estratégia? Acho que tudo. Eu diria que Uma tudo. combinação. Acho que diria que tudo. Não tem como a gente ficar sem Ter alguma uma dessas coisa partes. sem a outra, né? E acho que o mais importante é o respeito a esse talento. Talvez a gente enfoque, né, tenha uma dedicação muito grande à preparação física, às questões estratégicas, à tecnologia, que elas são essenciais. Mas às vezes a gente acaba esquecendo a pessoa que joga. Então, eu diria que se a gente cuidar desse talento, respeitar esse talento, trabalhar esse talento, entender o que a gente pode fazer para potencializar esse talento, a gente tem chance, porque o talento que a gente tem nem todas as seleções têm. Uma coisa que eu acho que vai ajudar a gente é calor, né? Tem isso. O calor talvez ajude mais a gente do que as outras seleções. Não é à toa que o Brasil ganhou em 1994, né? Gente, verdade, tudo tava muito indica, quente, né, né? que a gente... Falavam que era um calor absurdo lá nos Estados Unidos naquele período. E aí chegou nos pênaltis, quem tava melhor foi o Brasil do que a Itália. Vocês estavam contando sobre a quantidade de coincidências, né? São algumas. São algumas. O mais ou a mais supersticioso ou supersticiosa pode ter motivos aí pra celebrar já. É uma Copa que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Igual 1994. São 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Igual 1994, a gente só tinha ganhado em 1970. Ô, Rafa, a gente leva, tenho certeza. Depois de hoje, Já levamos Eu já duas tava- Copas, segunda tamanho. eu já tava esperançosa agora. E tem um outro fator que que a gente sabe que é a última Copa que o Neymar joga. O primeiro gol do Neymar com a camisa da seleção brasileira foi feito no estádio que vai ser a final da Copa. Pronto aí. Pronto. É isso, ganhamos. O ciclo vai se encerrar com... Ou seja, essa Copa a gente depende de uma série de coincidências e a próxima da pesquisa. Da pesquisa do Rodrigão. Tranquilo, isso. viu, Rodrigo? Então, só dependemos de duas pessoas, do Neymar E do Rodrigo. e do Rodrigo para ganharmos a... Ai, que maravilha, gente. Gente, bate-papo muito gostoso. Tavani, considerações finais, perguntas, algo que você gostaria de ainda trazer para essa mesa, para esse papo gostoso? Ai, perguntei tudo que eu queria. Eu só sei que se a gente não ganhar, eu tô torcendo pra Portugal. Porque eu acho que o Cristiano Ronaldo, se não for a gente, eu acho que ele tinha que levar essa. Concordo, gosto dessa perspectiva. O primeiro título português. Primeiro título português. Meu Eu tava Deus, vendo eles só são tão 8, bons, né, Rafa? Como que eles não têm título, gente? E eles tiveram grandes jogadores, né? Na época do Pelé, eles tinham Eusébio, que inclusive em 66 a gente perdeu pra eles, né? A gente caiu tão recentemente ainda em decorrência de uma derrota que a gente teve pra Portugal. Então, e acho que é um time muito forte. Acho que Quem que ficaria primeiro, segundo e terceiro lugar? A minha A previsão... sua opinião e depois do Rodrigo. Olha, E do Rafa.
Eu diria que Brasil, Espanha e França. Brasil ganhando da Espanha na final e a França ganhando terceiro lugar. Eu acho que Brasil, França e Portugal. Eu gostaria de uma final Brasil e Portugal. Pra ficar Da primeiro final, a da gente, final, né? segundo... Eu acho que Tem a questão do chaveamento. Eu coloquei Espanha então, eu pelo chaveamento. Eu não lembro do tem isso chaveamento. também, né? Eu também não Mas lembro se fosse pra exatamente. pensar em seleções que Aleatoriamente, né? aleatoriamente, mas pensando assim nessa virada de ciclos, eu acho que são duas seleções que seria interessante essa despedida, né? Aham. Dos grandes atletas, de bons atletas, Meninos, numa final. E a Itália não tá tão boa quanto era antes? Que antes era um terror, a Itália? A Itália tem uma crise geracional aí considerável. Terceira Copa, né? Fora. Terceira Copa. A última foi em 2014, aqui no Brasil. Eles não jogam um jogo de Gente Copa do do Mundo céu. desde 2014 Não dá aqui nem no pra Brasil. acreditar, né? Mas recentemente foi campeã de um torneio de base. Acho que Eles ganharam. Pra A próxima. Eurocopa de 2020 eles ganharam também. Eurocopa 2020. Mas acho que para o próximo ciclo de Copa, provavelmente a Itália volte. Porque é uma. Dá vontade de falar até amanhã, né? De futebol. Dá, é gostoso, com quem entende. Com quem entende E diferente. a gente fala um monte, tá vendo? Pronto, não vamos acabar nunca mais o podcast. E aí, meninos, considerações finais? Doutorandos de ciência do esporte, um indo para Espanha, Gabriel Pra Portugal? Portugal. O que vocês querem deixar de recado para essa turminha que tá ouvindo a gente? O que vocês gostariam de falar? O microfone tá aberto. Olha, pros alunos, pras alunas que estão escutando a gente, acho que vale a pena aproveitar esse momento, aproveitar a Copa, os assuntos que da Copa surgem. Eu sempre gosto de falar que o futebol não morre nele mesmo. O futebol abre possibilidade de a gente falar sobre qualquer Infinitas, coisa. né? Qualquer coisa. E vale a pena a gente apreciar esses grandes craques, aprender coisas novas e questionar um monte de coisa que a gente tá vendo e que a gente discorda também, né? O esporte, ele tem vários problemas, não é? A gente tá aqui falando super bem do esporte, mas ele tem muitos problemas também. E lembrar uma coisa, que é, ano que vem, a Copa do Mundo Feminina acontece aqui. Então, importante. pra todo mundo se preparar. Gente. E a nossa equipe tá forte? Sim. Nossa equipe vem muito bem. Vem de 2 jogos muito disputados contra Estados Unidos. E então acho que a E gente... eles são os melhores, né? Os favoritos. É uma seleção que ganhou muitos títulos já. Mas, então é isso. Aproveitar esse período, estudar a Copa do Mundo, entender a Copa do Mundo, pensar tudo que acontece nela. E ano que vem, aproveitar que vai ser aqui. Legal. Muito obrigado, Gabriel. Imagina. Eu acho que um pouquinho na linha que o Gabriel falou, eu acho que a Copa, como a gente trouxe na nossa apresentação, ela propicia enxergar ela de diferentes óticas, né? Não só de futebol, mas da gestão, da preparação física, da tecnologia, questões globais que envolvem, né? Pessoas chegando em 3 países, primeira Copa com 3 países, Canadá, México, Estados Unidos, toda a questão logística, deslocamento. Eu acho que o pessoal que vai acompanhar tem essa possibilidade de entender por diferentes âmbitos, né? E torcer bastante pro Brasil, né? Se conseguir ser hexa. Mas eu acho que isso fica isso. Acho que vai para além do esporte, para além do futebol. Por mais que nós estudamos essa modalidade, mas fica aí esse recado, esse atentamento para os alunos, para as alunas conseguir explorar isso. Se eu pudesse dar uma indicação para os alunos e para as alunas, façam ciência do esporte. Além disso, Além de fazer ciência do além esporte. para quem gostar de esporte, fazer o curso de ciência do esporte, que é super interessante, para quem gosta de futebol, buscar ler as crônicas do Nelson Rodrigues sobre a Copa de 58, de 62, de 70. São Gabriel, crônicas maravilhosas em que E ele você relatava. fala de novo o nome da série que você disse? Brasil 70, eu acho. Tá. Netflix. Netflix. Legal. Eu recomendaria assistir E a as série crônicas, com e certeza. ler as crônicas do Nelson Rodrigues, que a gente entende não só o nosso futebol, mas o nosso país. O Brasil tá ali sendo posto à prova na maneira com que ele escreve e que ele lê, né? É uma leitura que ele faz do Garrincha, do Pelé, do Didi, do Jairzinho, do Zagallo, enfim, de todos esses jogadores. E que eu acho que abre a nossa compreensão acerca da gente mesmo, né? Tá falando sobre a gente. Então é isso. Queria agradecer
convite, dizer que é sempre um prazer pra gente vir aqui, essa escola maravilhosa. A gente gosta muito. Obrigado. Nós que Agradecer, ficamos à agradecemos. disposição sempre que precisar falar de Copa do Mundo, ciências do esporte. Então Nossa área a vamos gente combinar o gosta. seguinte, ó. Pós-Copa a gente marca outro. Claro. Eu Combinado. acho. Uma análise. Todo mundo de roupa do Brasil Olha lá. comemorando o título. Ou chorando. As Medalha três no da peito. estrela. Não, se Deus quiser, comemorando, Ai, né? meu Deus, não, porque eu sou que chora mesmo. Não. Rapaziada, muito obrigado. Obrigado pela presença Obrigado, de vocês, pelo obrigado. tempo de vocês. Tavani, muito obrigado. Tavani, responsável pela organização desse nosso momento. Quero agradecer também ao Lucas Bueno e o Rafael Marucchi pelos trabalhos técnicos para que esse nosso momento fosse possível. E para quem quiser acompanhar mais sobre a rotina do Portinari, GE Portinari, também no YouTube, site do colégio, colégioportinari.com.br, e tem lá o vídeo com a participação do Rodrigo e do Gabriel no Congresso Adolescer e também a reportagem que está em nosso site. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até mais. Até. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigadão.